Salve! Ulisses trazendo mais um conteúdo criativo de qualidade pra vocês. Dessa vez é um videozinho bem rápido porque já vocês vão assistir a palestra do YouTube Edu lá na Campus Party 2017 aqui em São Paulo. Eu tive a oportunidade de conhecer a Campus Party graças a Miriam do canal da Mikan. Gravei bastante conteúdo lá e foi bem especial porque foi a comemoração de 10 anos da Campus Party aqui em São Paulo. Então, por enquanto, você vai curtir essa palestra do pessoal lá do YouTube Edu sobre o tema diversão a serviço da educação. Eu sou um grande fã de todo esse pessoal e aprendi muito com eles sobre como trazer o conteúdo da educação aqui pro YouTube para aprender pro meu canal, para vocês. Então, ali no vídeo da esquerda para a direita a gente vai ter o Ives do Física Total, o Procópio do Matemática Rio, o Walter do Se Liga Nessa História, a Cíntia do Cíntia Disse, a Tati Leite do Vale Ler um Livro, a Pamba do Redação e Gramática Zica, o Felipe Figueiredo do Xadrez Verbal e o Pirula do canal do Pirula. Lembrando que todos os links vão estar aqui na descrição, recomendo você a conferir todos eles, é um conteúdo de qualidade que você aprende muito facilmente, então vale a pena conferir. E antes da gente ir pro vídeo, não se esqueça de já deixar a sua inscrição e estourar esse joinha, porque essa galera merece, foi uma palestra foda lá na Campus Party. Então deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal e qualquer coisa que você queira falar, deixe nos comentários. E bora pro vídeo. Aproveita, galera. Falou! De educação na internet. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham da educação online, se vocês acham que está mais fácil agora, porque antigamente quando a gente falava, tô estudando online, a gente levava duas bordoadas na cara, né, porque parecia uma coisa feia, estudar pela internet parecia feio. Então eu queria saber de vocês, se vocês, enquanto professores ou enquanto pessoas que dão aula e que falam sobre educação na internet, se vocês acham que está mais fácil, se vocês acham que a educação na internet perdeu um pouquinho essa veia pesada que tinha antes, essa veia feia, sabe, de concursinho, de cursinho na internet. Então eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Acho que o Ives, eu queria dividir uma opinião que sempre que eu tenho oportunidade eu tento falar sobre isso. Quantos aqui tem menos de 15 anos? Ninguém. Tá, ali, colega, pronto. Então, de trabalho não, foi mal. Beleza, aê. A grande questão é a seguinte, a gente hoje produz conteúdo no nosso nível principalmente para migrantes digitais e não nativos digitais. E por conta disso, o migrante tem uma visão diferente do nativo. Para ele é comum estar na rede desde sempre, ele não sabe a primeira vez que ele teve o contato com a rede. E por conta disso a vida dele foi crescendo junto, em simbiose com a rede. Para ele faz todo o sentido que ele também estude na rede. Já o migrante, ele sempre viu a internet como algo que complementava aquilo que era natural para ele. Então a gente está muito perto na minha opinião, de um ponto de inflexão, em que a gente vai passar a falar para os nativos e deixar de falar para os migrantes. E isso vai fazer com que seja, talvez, a internet, o YouTube e outras ferramentas de plataforma de educação, a primeira fonte e não mais a consulta. Então, quando ele quiser aprender sobre matemática, ele primeiro vai no Matemática Rio e depois ele dá uma olhada no livro. E não o contrário, como aconteceu e ainda acontece. A escola com paredes ainda é a principal referência de educação. Isso talvez não dure por muito tempo. Eu, inclusive, torço por isso. O que eu acho que já está acontecendo, inclusive esse lance que o Ives falou, tem muitas pessoas, por exemplo, de lugares que não tem escola, não tem professor, principalmente o pessoal do Nordeste, do Norte do Brasil, que já usam a internet como primeira fonte de estudo. Eu recebo muito depoimento de gente da Amazônia, de gente do sertão nordestino, que para estudar matemática, a única forma que eles têm, porque não tem professor na escola, é através da internet. Então já tem gente que já usa a internet como fonte principal, inclusive o pessoal que está migrando, né, já usa bastante a internet como principal fonte, porque é mais barato, a pessoa pode estudar quantas vezes ela quiser, pode assistir ao vídeo quantas vezes quiser, ela pode pausar o professor. Ela pode customizar, ela assiste com quem ela quer, né? Que inclusive é o que preconiza o YouTube Edu, né? Todas as formas de ensinar, a sua forma de aprender. Então você customiza como você quer aprender. Exatamente. Então se não aprendeu comigo, vai para outro professor e assim por diante, né? Então eu acho que já estamos vivendo esse momento de inflexão que tende a se acentuar cada vez mais.
Posso? Alguém? Nesse sentido, eu queria só adicionar duas coisas. Que é, primeiro, o seguinte: além de estar no YouTube e em podcasts, eu também dou aula num cursinho telepresencial. Na parte profissional, né? Não que nós daqui sejamos amadores. E é muito interessante isso que ele comentou, que do alcance, porque e no sentido econômico, financeiro da coisa, porque hoje um cursinho, para ele atingir uma demanda de uma sala física, né, das paredes da escola, pensando no cursinho que as pessoas vão fazer porque querem, né, não a escola prisão onde seus pais te depositam porque eles estão de saco cheio de te aturar nas férias, você querendo fazer alguma coisa, eles querem descansar. Você consegue atingir um público muito maior, logo você consegue rentabilizar muito melhor esse negócio. Se você sair do eixo São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, você não consegue viabilizar hoje quase um cursinho presencial para concurso público, por exemplo. E para vestibular, se você sair das grandes cidades, também não. E a segunda coisa nesse sentido é de que, além da internet na educação, ela facilita também o alcance financeiro, um alcance econômico, ela também permite um alcance maior geográfico, inclusive nesse sentido. Porque não é só o camarada na Amazônia que, quero estudar matemática pro vestibular e tal, e aí vou procurar os canais de matemática, né? Porque ele acha que a matemática não é chato, ele tem o direito de estar errado. Às vezes a pessoa, ela também, para ter um acesso a essa formação formal vai ficar redundante, desculpem. A internet também colabora, né? Hoje você já tem graduações à distância, e aí muita gente tem esse preconceito, né, que você comentou na abertura, porque muitas vezes a educação à distância é um meio de você diminuir os custos, na verdade, né? Não de você aumentar o alcance, mas você diminuir os custos. Então muitas vezes acaba não sendo um curso tão interessante. Mas hoje, se algum de vocês quiser, você consegue fazer um curso livre em economia com os professores da Oxford, por exemplo, se você entende inglês. Eu estou fazendo isso agora porque eu não entendo nada de economia, quer dizer, eu preciso entender, até porque eu não sei fazer conta, foi isso que me afastou da economia. Então, você permite um alcance também formal. Então eu acho que é interessante a gente se distanciar da ideia da internet como tanto ali uma gambiarra, ou só um temperinho, só uma porta de entrada, pensar nela também profissionalmente, mas o profissionalmente também não precisa ser a picaretagem, dá para sair do modelo de escola-prisão, indo para uma escola muito boa e muito dinâmica por causa da internet, né? Hoje a internet ainda tem um pouco de preconceito, não à toa, né? E agora o Pirula vai falar por meia hora. Nem tanto. O que eu queria dizer assim, na verdade, mais para corroborar e complementar o que o Ives falou, e agora um pouco que o Felipe falou também, eu acho que o futuro vai ser basicamente isso, vai ser ensino pela internet. O que ainda falta no ensino pela internet, que ainda fica inviável de você completar 100%, é porque a internet não tem avaliação, né? Você pode avaliar o que o aluno aprendeu, mas só se você confiar que o aluno vai ser autoavaliado, porque você não tem como fazer uma correção, uma coisa assim, né? Não dá, entendeu? Não tem contato no olho e tal, mas, por exemplo, eu não tenho como ver. Uma vez eu tentei fazer uma brincadeira com comentário, em 2 dias eram 27 mil comentários. Eu não vou ler tudo isso, não dá, entendeu? Não tenho vida pra isso. Então não dá, entendeu? Não tem como você fazer uma coisa desse tipo. Agora, se você montar um esquema dentro das escolas mesmo, em que os professores das escolas deem aula online e o aluno vai na escola, sei lá, 3 vezes por semana, não, 1 vez por semana, ou então, sei lá, 3 vezes por mês, só para fazer a parte de avaliação, a parte de correção de trabalhos, a parte de coisa, sabe, você individualizar só aqueles professores que na verdade não vão ser professores que vão dar aula, vão ser os tutores, vão ser aquelas pessoas que vão tirar dúvida. Então, por exemplo, eu aprendi tudo de matemática vendo Matemática Rio, mas eu tô com um monte de dúvida. Óbvio que o Procópio não vai ter tempo de responder essas dúvidas, mas o professor da tua escola pode. Então o que acontece? Você marca com esse professor e ele tira só as dúvidas que você não entendeu daquilo que, enfim, você achou mais complicado. E aí você cria uma coisa, esse contato olho no olho seria mais individual. Ao invés do professor falando com 50 pessoas, é o professor falando com 3 ali na hora, resolvendo o exercício ali, marcando uma hora, agendando. Eu acho que o futuro vai ser isso.
Eu acho. Não sei se eu estou sonhando muito, mas tudo parece que vai correr para isso. Mas se for pensar também, a gente estava sonhando muito em estar todo mundo aqui dando aula na internet, né? Então esse já é um sonho que a gente está aqui fazendo, então é bem legal. Inclusive falando sobre isso, eu queria perguntar para vocês, assim, a linha tênue entre o entretenimento e o dar aula, sabe? Porque todo mundo aqui dá dicas de inglês, física, matemática, história, redação, literatura, história de novo, ciências, coisas, ou temas políticos, o que quer que seja, e costuma trazer um pouco de entretenimento nisso, até porque o YouTube nos permite ser uma ferramenta tão democrática que a gente pode fazer. Não tem uma diretora da escola do lado falando, não pode falar isso pro aluno. Depois tem, né? Porque tem os pais que chegam com os alunos comentando, mas eu queria saber qual que é essa linha tênue, se vocês conseguem trabalhar isso bem o suficiente, e se vocês pensam nisso quando vocês vão dar aula, se vocês acham que vocês têm que ser mais sisudos por exemplo, você, Felipe, que dá aula em cursinho, você acha que tem que ser mais sisudo no cursinho e enquanto tá dando a aula, enquanto tá fazendo o seu vídeo, mais divertido, trazer mais coisa mais didática, mais rápida para o seu público? Como que é essa linha tênue entre o entretenimento e a educação? Só porque você direcionou para mim, depois passo para... no meu caso, assim, primeiro acho que tem a questão da personalidade das pessoas, né? Eu sou um cara desbocado, pro bem e pro mal, né? Fico aqui falando do Pirula na frente de todo mundo e tal. Né? Se vocês quiserem, eu mando os nudes dele pra vocês. Só cadastrar o e-mail, tá ali na mesa, eu mando. Ou então procurar Capitão Caverna no Google Fotos, né? Também tem. Ou então Capitão Caverna Hentai, tem o Pirula também. Mas, então assim, primeiro tem a questão da personalidade da pessoa. Mas o que acontece? Eu dou aula num cursinho para candidatos ao Itamaraty. Não é um cursinho para vestibular. Então você acaba tendo que, não vou dizer ser sisudo, porque eu, como eu disse, sou desbocado, mas acaba sendo uma coisa mais séria, digamos assim. Mas eu faço brincadeiras, enfim. Mas em relação ao YouTube, especialmente YouTube conteúdo aberto, né? Não, por exemplo, se você vai ter um curso de matemática, né? E aí o curso de matemática você vai fazer voluntariamente, é um curso que você se inscreve, alguma coisa assim, ou seja, você está lá porque você está interessado. Você pode ter um grau de complexidade mais avançado. Porque para mim a questão da diversão, ela vai muito com a complexidade. No YouTube, se a gente quer conquistar mais públicos, chegar em mais público, e pensando no painel que a gente participou ontem, também impedir a difusão de conteúdos ruins, de anticiência, de revisionismo, para você cativar as pessoas, você às vezes tem que dar aquela sementinha um pouco mais divertida, um pouco mais, que a pessoa nem vai perceber que está aprendendo. A pessoa vai achar que está se divertindo e nem vai perceber que está aprendendo. Que é um pouco a proposta do Nerdologia, né? Que o Átila criou, né? E como eu costumo brincar, eu subi no busão e sentei na janelinha. Que é um vídeo de 7 minutos sobre um determinado tema. Você gostou do tema? Você se interessou? Então vai lá na descrição, tem muito mais coisa. E no meu canal do YouTube, quando eu ainda fazia os meus vídeos, além do podcast, eu costumava fazer isso, fazer um vídeo de 6 minutos sobre um determinado tema, falando, olha, esse tema aqui, vocês querem mais coisas sobre ele? Tem um aqui de meia hora, Pirula Style. Então acho que as duas coisas andam juntas. Eu acho que é importante ter noção de... porque ela atinge dois públicos diferentes, e para você chamar mais público, a questão do entretenimento, ela vale mais. Eu também sou professor, Tati, só que em outro nível, eu trabalho com pré-vestibular, e eu acho que eu sou o que dá aula há mais tempo aqui, eu sou mais velho de todos, eu tenho 25 anos de sala de aula, e ao longo desses 25 anos eu só perdi como professor o período do mimeógrafo. Mas quando entrou a primeira projeção usando luz, depois quando começou a entrar o quadro branco, quando depois deu a inserção de internet na sala de aula, tudo eu presenciei isso. Você era aquele professor que chamava o tio do slide, porque não conseguia pôr o slide? Não, pô, eu era nerd, né? Eu conseguia, não, só para saber, Eu conseguia. Mas o que acontece houve um período, principalmente na segunda metade da década de 90, do stand-up comedy dentro dos cursinhos. O professor era um professor quase stand-up comedy. E a minha opinião sobre isso é que quando é o humor pelo humor, o entretenimento pelo entretenimento, fica vazio na explicação. Agora, tem aluno que adora porque mexe com o sistema límbico. O cara libera serotonina e fica viciado no professor, não porque está aprendendo, mas porque a aula é divertida.
eu acho que você consegue casar duas coisas. Você consegue, de repente, criar um contexto de humor onde você insere conteúdo. Você consegue, por exemplo, as aulas do Se Liga Nessa História tem muito uma pegada fluida e leve, um bate-papo de mano, mas é um bate-papo de mano com profundidade dentro do que se propõe. Ele poderia simplesmente ser um engraçadão e não dizer nada. Ele prefere ser engraçado e dizer coisas. Então eu acho que a linha tênue é o quanto você consegue inserir de coisa útil dentro do ambiente de humor. E no meu caso, além da questão da personalidade, que eu acho que é importante para você conquistar as pessoas e tal, como eu ensino inglês, e o inglês está na nossa vida todo dia, em todos os lugares e tal, eu tento juntar entretenimento geral com o meu conteúdo. Então, filme, videogame, as marcas que a gente vê na rua, essas coisas. Então, para a pessoa conseguir juntar o que ela vê de entretenimento todo dia, então, inglês no filme do Homem de Ferro, as expressões que eles usam naquele filme, qual que é o contexto daquilo e tal. Além de usar minha personalidade para deixar o negócio um pouco mais leve, não ficar chato, eu tento trazer um pouco do conteúdo de entretenimento do mundo, assim, para dentro do canal. Porque foi assim que eu aprendi música, enfim. Bom, eu trabalho diretamente com me divertir e dar aula, né? Então quem já viu meu canal sabe que eu quebro alguns paradigmas, principalmente por tratar de língua portuguesa, né? Então, por que eu não posso falar mamilo? Por que eu não posso falar, desculpa, porra? Porque você é professora de língua portuguesa. A gente está acostumado com um estereótipo que é um professor de língua portuguesa, se não tiver mais de 80 anos e um andador, não é professor de língua portuguesa. As pessoas têm que entender que uma nova geração chegou. E a internet, ela viabilizou justamente eu mostrar minha personalidade. Eu sou uma professora que vem de cursinho pré-vestibular, né? Eu nunca, pra falar nunca, eu dei aula durante 3 meses em um colégio, eu tentei, eu pedi demissão, porque não é meu perfil, porque eu queimei um aluno. Não dá, eu não tenho paciência com criança, eu não me encontrei... eu botei fogo em um aluno para dar de exemplo para os outros, para eles entenderem que se eles me irritassem, seria isso que aconteceria. E no cursinho eu tenho... Na internet, eu posso falar as minhas besteiras... Aí depois que você saiu da cadeia, você voltou e começou a trabalhar na internet. Foi, mas... Faz parte, gente. Eu acho que na vida você tem que ter bons mamilos, um bom advogado. Loucura. Mas eu acho que é saber... E o público da internet, vocês são de lá, ninguém é bobo. Foi ótimo estar aqui com vocês. Peraí, estamos esperando já ali para levar ali no 28º. Eu acho que vocês não são bestas. E vocês percebem quando o professor, ele brinca... Pirula tirando o pirula, né? Vocês não são bobos, vocês percebem quando um professor ele só tá brincando e quando ele tá brincando e dando conteúdo e fazendo com que você se apaixone também por aquela matéria. Então eu fico muito feliz quando eu leio comentários do tipo: eu detesto língua portuguesa, mas depois do seu canal, não sei o que ele fez depois do canal, mas ele coloca 3 pontinhos, eu entendo diversas coisas. Penso sempre algo positivo, né? Então é isso. Texto aberto, né? Sim, sim. Calma, delegado, já tô indo. E vale registrar também que a gente, não necessariamente a gente tem esse projeto e esse processo todo terminado, né? Então nós somos algumas referências na educação, legal, bacana, mas a gente não vai fechar esse grupo está aberto, existirão novas formas de se aprender. Eu só quero gerar mais uma. Eu não quero dizer pra ninguém que a minha forma de aprender é melhor do que uma outra. Eu acho que quem tem que decidir isso são vocês. E aí, conforme vocês decidem que dá pra aprender um pouco de cada jeito diferente, ótimo, e que venham mais, e que vocês venham fazer parte desse grupo também. Só complementando o que ele disse, às vezes você recebe comentário do tipo: tem muito conteúdo na sua aula, mas você brinca. Tire as brincadeiras. Sabe o que eu faço? Eu falo, cara, eu queimo a pessoa. Não, só de vez em quando. É que na internet eu trabalho um pouco com o meio da macumba mesmo. O que eu falo? Eu indico canais de professores que têm um perfil que a pessoa busca. Você não vai agradar ninguém. Que chato seria se a gente agradasse, né? Porque você não
ele evolui quando você agrada todo mundo. Então, na internet, a democratização do ensino, que eu acredito nesse sentido, é você ter professor de todo o perfil e você sempre vai achar algum que te agrade. Pode ser eu, com os meus mamilos, e pode ser a professora de 80 anos com andador. É super válido. E para quem acha que professor não fala palavrão, lembre-se que todo professor um dia frequentou festas universitárias. Visualizem seus professores numa festa universitária agora. Visualizem, fazendo coisas. Dançando em cima da mesa, né? Com relação a essa parte de diversão, eu não considero o meu canal particularmente divertido, né, ou engraçado, ou alguma coisa assim, ainda que de vez em quando sai alguma coisa, mas uma coisa que eu achei muito interessante é que assim, eu não comecei o meu canal para falar sobre educação, sobre ciência e tal, eu comecei meu canal como catarse, porque as pessoas falavam muita bosta e eu achava aquilo errado, né, e quando aí eu resolvi falar bosta, mas pelo menos é a minha bosta, entendeu? Porra, eu tenho esse direito. Só que acontece, o bom foi assim, quando eu comecei a perceber que as bostas que mais me irritavam eram as bostas sobre a minha área, que as pessoas falavam. Então, eu falei assim, não, então eu vou começar a abordar mais pra isso, e o público começou a responder positivamente. Só que o que é interessante? Eu costumo brincar que eu uso a estratégia do Gabriel Pensador, que na verdade sou eu. Eu queria contar a revelação. Não, que é mais ou menos o seguinte, o Gabriel Pensador, antigamente, na época que o pessoal comprava CD, ele fazia sucesso com uma musiquinha bem besta na rádio, e aí você comprava o CD e as outras músicas, todas elas eram com críticas sociais bem fodidas. E era assim, porque ele sabia que aquela música de crítica social mais pesada não ia fazer sucesso na rádio, então ele fazia uma bem bobinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o pessoal comprava e acabava ouvindo o resto. Alguns dos vídeos mais famosos do meu canal, né, não tem nada a ver com a parte acadêmica. Alguns têm, curiosamente, mas não tem nada a ver com a parte científica. Mas não interessa, a pessoa tá lá pra ver isso e ela acaba vendo outras coisas também, entendeu? Tipo, ela vai lá e vai lá. Então, tem aquela coisa. O pessoal entrou no meu canal para ver a minha opinião sobre uma série de fatores, né? Algumas com embasamento científico mesmo, e aí eu consigo jogar lá no meio lá uma aula de cladística e o pessoal assiste, entendeu? Eu falei assim, então tá bom, então a próxima vai ser sistemática, vai ser bom, sabe, é assim que você vai fazendo as pessoas terem vontade de ver alguma coisa, mas no caso essa foi uma estratégia que acabou caindo no meu colo, né? Não foi... A gente tem 10 minutos, eu acabei de saber, o tempo voa quando a gente se diverte, mas eu queria só falar, eu tinha separado um monte de coisa para conversar aqui, e eu queria muito falar sobre um dos temas que eu acho que é o mais, é o que mais me pega pessoalmente, que é o seguinte, nós vivemos em há muito tempo já, que as pessoas são treinadas para o vestibular, né? A gente estuda na escola para o vestibular, a gente cresce para o vestibular, porque a gente tem que passar no vestibular, porque a gente tem que fazer faculdade, porque a gente tem que fazer isso, e isso se vale para todas as matérias. Para o inglês também, você tem que passar no vestibular, você tem que saber falar inglês, porque quando você entrar no ambiente de trabalho, você tem que saber falar inglês, tem que saber de história, física, matemática, literatura, e aí o aluno ele vai crescendo, a gente vai crescendo, e todo mundo aqui já passou por isso, né? Um tema universal. A gente vai crescendo com essa coisa de, meu Deus do céu, eu preciso aprender tudo, e eu preciso saber de tudo, de cada coisa, e eu tenho que saber as datas. E eu, enquanto falo de literatura, é um pouco mais complicado, porque a literatura está no dia a dia de todo mundo, mas ninguém nota. Todo mundo, quando fala literatura, fala, ah, não, obrigada, eu não gosto de Machado de Assis. Eu falo, gente, não precisa gostar de Machado de Assis. Pode curtir aí seu Paulo Coelho numa boa, esses 50 tons de cinza, né? Isso também é literatura. Então, levando com base esse motim, levando com base essa dificuldade que os alunos têm, que a gente tem enquanto adolescente, enquanto vai crescendo para estudar, eu queria saber a opinião de vocês sobre, assim, de que maneira a gente pode conseguir fazer com que o ensino fique menos pesado, que estudar pareça mais legal, que aprender pareça mais legal, que saber inglês não é só para você entrar no ambiente de trabalho, é também porque é legal você saber inglês. Saber coisa de história é legal, saber a coisa da água, de física, é super legal. Então, assim, de que maneira... Depois não ganha o anjo, entendeu? A energia pra vocês falar em casa é legal.
Aí, tá vendo? Então eu queria saber de vocês. Parte do meu sermão, quando eu dava aula em escola, era justamente a questão do inglês não ser tão presente no vestibular, que são tipo 3 questões ou 5 questões que tem no vestibular. E por isso os alunos não davam tanta importância, principalmente lá mais no segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, não dava importância pro inglês, para as coisas que eu tava lá tentando ensinar, porque não caía no vestibular, tá? No vestibular vai ser fácil. E o meu objetivo era sempre falar sobre isso, tipo, olha, o inglês principalmente é uma das únicas matérias que você vai precisar para a sua vida inteira. Qualquer área que você escolha fazer, seja engenharia, seja física, seja você médico, você vai precisar de inglês. Então, eu tentava do meu jeito deixar a coisa divertida, tanto em sala de aula quanto hoje em dia no YouTube, e justamente fugindo dessa coisa de prova e de vestibular e tal. Eu já fiz vídeos de preparação para o Enem, essas coisas, mas não é o foco. Eu acho que a gente tem que sempre pensar na frente, em como que a gente vai usar aquilo na vida, né? Não só no vestibular. Bom, eu acho que existem... Essa sua pergunta, Tati, merecia uma tarde inteira de discussões. Nossa, e a gente merecia. vai só pontuar. Isso daqui, na verdade, é só pergunta que eu queria fazer. Pois é, mas a escola começa errada, na minha opinião, quando o professor apresenta soluções antes de apresentar problemas. Eu chego na sala de aula e começo a mostrar soluções que foram dadas para as coisas, e aí depois eu problematizo. E aí parece uma coisa meio que subverte a ordem lógica das coisas. Então, se você de repente produz um problema, e aí a partir do desenvolvimento crítico daquele problema, você começa a buscar soluções, e aí elas aparecem, parece que faz mais sentido para o aprendizado. Se você consegue inserir isso no contexto do público, ok, mas não tem essa preocupação na maioria das escolas. Eu vou dar um exemplo pessoal, isso não é muito legal, mas, por exemplo, eu fui adolescente na época que a AIDS começou a ser tema mundial. Depois da morte de Rock Hudson, provavelmente ninguém nunca ouviu falar, mas era o Tom Cruise da época dos meus pais. Ele morreu por consequências de complicações ligadas à AIDS. E no terceiro ano eu sabia chegar numa farmácia e pedir um blister com 4 dragens de dimetilaminofen,il dimetilpirazolona, que é cibalena, porque eu aprendi dimetilaminofen,il dimetilpirazolona na escola. Mas eu não fui treinado para, com 17 anos, logo depois, quando eu passei no vestibular, estava careca e descobri o quanto é sensual ser careca quando você acabou de passar em engenharia na Federal, e a minha vida sexual mudou, né? Eu tive vergonha de ir à farmácia e me lembro como hoje, quando eu precisei chamar o canto, no canto da farmácia, o cara morrendo de vergonha, e pedi pra ele contraceptivo masculino. Ele olhou pra minha cara, que é isso, moleque? Aí eu disse, condom. Aí ele virou assim, condom? É a marca? Eu disse, não, camisa de Vênus. Aí ele virou pro outro lado do balcão, fulano, traz camisinha que o gordinho vai dar uma mais tarde. E isso acabou comigo, porque a escola não me preparou para esse momento. Então essa desconexão entre a escola e a realidade é o principal problema da gente não querer aprender as coisas. Eu vejo o tempo todo o pessoal compartilhando no Facebook uma imagem de um cara numa janela, assim, chovendo, ele, mais um dia se passou e eu não usei a fórmula de Bhaskara pra nada na minha vida. Aliás, eu tô compartilhando agora, enquanto a gente tá aqui conversando. Não, e isso, inclusive amanhã, eu e Ives vamos dar uma palestra que eu vou falar, por exemplo, como eu motivo os meus alunos para aprender a fórmula de Bhaskara. Por exemplo, no cálculo do desenvolvimento do número de ouro, que é o Φ. Ficou famoso com o Código da Vinci, né? Depois do livro do Dan Brown, que todo o desenvolvimento, o cálculo, é através de uma equação quadrática e você usa a fórmula de Bhaskara para chegar a esse número. Então você usa Era a coisa... só esse o aprendizado que eu queria que vocês tivessem hoje, gente. Muito obrigada. Não, mas aí você usa a coisa do cotidiano, porque o Φ está presente num monte de lugar, ou pelo menos a gente acha que tá, e aí a gente usa isso para poder motivar o cara e falar, pô, de fato, e aí a gente usa também o gancho para poder mostrar de onde veio a fórmula de Bhaskara, que você não tem que decorar nada, que o importante na matemática é você entender para que aquilo crie conexões neurais e você compreenda outras coisas, que não é decoreba, né? A matemática muitas vezes você aprende e fica pensando, vou usar isso para quê? Não, é porque o seu pensamento está sendo desenvolvido, o seu cérebro está sendo desenvolvido. Não necessariamente tem que ter uma aplicação na vida prática, né? Porque você vai usar aquilo ali, enfim, para melhorar o seu pensamento. Então, assim, eu acho importante o que o Luiz falou, né? A gente partir de um problema da vida real e dali a gente pegar o conteúdo e mostrar depois para que ele serve. Isso é importante. Inclusive ele não falou, mas vai falar amanhã, a fórmula de Bhaskara não é de Bhaskara, tá? Também. Tá bom? Gente, vocês querem fazer alguma pergunta?